E, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Começando a nossa live aí de segunda-feira. Hoje eu quero falar sobre abandono parental moderno. Acho que esse é um tema aí que eu tenho ouvido pouco ainda. Eu ouço algumas coisas muito fragmentadas. Eu acho que é importante a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, né? Para quem tem filho, para quem quer ter filho também, para quem é terapeuta e acaba atendendo, né, pessoas com filhos, acaba que vai passar por algumas coisas aqui do que a gente vai estar falando hoje. O pessoal que tá entrando aí, me fala se tá bom o áudio, se tá bom a conexão, se estão me vendo bem, pra gente poder começar. Me situa aí, gente, se tá tudo certo, pra gente poder começar a nossa live de hoje. Quantos de vocês têm filho? O pessoal que tá entrando aí, alguém tem filho? Quem não tem filho e quer ter filho? Tudo certo? Vamos discutir um pouco sobre isso. Então, o áudio tá bom? Queria agradecer o pessoal que esteve comigo esse final de semana. Na sexta e no sábado tivemos o curso de traumas aí. Os certificados já estão disponíveis, tá? Para quem estava participando. E já está disponível também os vídeos, as gravações também já estão disponíveis para quem fez a inscrição do curso de traumas, tá? Então, o curso aconteceu aí na semana passada, na sexta e no sábado. Olha só, o pessoal tá entrando, já quero começar. Eu quero conversar com vocês hoje sobre abandono parental moderno. Que a gente fala de abandono parental, isso tem tempo, né? Na verdade, assim, existem muitas modalidades, essas modalidades também têm sido discutidas. Você pode ter um abandono emocional, você pode ter um abandono físico, você pode ter abandono, eles até chamam, eu achei interessante, abandono espiritual. É quando você não passa valores para aquela criança, né? Conjuntos morais, querendo ou não, a sociedade tem o seu conjunto de regras morais. Olha só, eu acho que antes da gente entrar efetivamente para falar sobre abandono parental, vou chegar lá, tá? Me acompanhe. Na verdade, eu acho que a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é por que as pessoas têm filhos. Eu acho que isso tem a ver até com a questão do abandono. Esses dias aqui em casa, minha esposa me perguntou, eu perguntei para ela, falei, amor, por que as pessoas têm filho? A resposta dela foi, não sei, eu escolhi não ter. Eu falei, ok, boa resposta. Mas essa é uma pergunta, olha só, vou te contar ao longo dos meus 20 anos aí de profissão, algumas coisas que nesses 20 anos eu venho ouvindo enquanto psicóloga, enquanto supervisora de estágio, enquanto pessoa que conversa com pessoas. Eu já ouvi coisas do tipo, não, eu quero ter filho para que quando eu for mais velho, esse filho cuide de mim. Então eu penso que é aquela proposta de você ter filho para você fazer um investimento. Eu acho que o tesouro rende mais, você vai economizar mais e vai juntar mais, olha só. Essa é uma ideia, essa coisa do investimento, né? Vou ter um filho para que ele cuide de mim. É uma ideia que talvez há 20, 30 anos atrás ela fosse muito real. Hoje em dia a gente sabe que a coisa não funciona mais assim, né? Os discursos são diferentes, esse envelhecimento também está passando por um processo diferente. Tá, o que mais que a gente pode optar por ter filho? Biologia, talvez? Necessidade biológica de você perpetuar a espécie? Se a gente tem filho por uma necessidade biológica, que pode ser, talvez nesse momento a gente precise considerar outras coisas para além de fatores biológicos, né? Eu acho que essa é uma coisa que acontece. De verdade, gente, o que eu mais vejo são pessoas que têm filhos porque elas transaram. Basicamente é isso. Você está dizendo que ninguém planeja um filho? Não, tem pessoas que planejam mesmo. Tem pessoas que, né, fazem processo de inseminação artificial, por exemplo, fazem todo um processo para poder ter um filho. Existem muitas pessoas que vêm para o mundo muito desejadas. Não sei se a maioria, tenho dúvidas, tá? Olha só, antigamente tinha as histórias quando eu era criança, por exemplo, uma das histórias que se contava muito era a história do homem que foi comprar o cigarro na padaria e nunca mais voltou para casa. Isso era um tipo de abandono, as pessoas literalmente saíam e elas não voltavam. Eu imagino que essas histórias ainda devam acontecer, mas hoje o abandono vai ter outras caras, outras formas, é isso que eu quero me aprofundar aqui com você.
Olha só, a criança, já que a gente está falando desse abandono parental, vamos entender o que que essa criança precisa. As crianças, elas têm 7 necessidades básicas, que elas são o quê? Necessidade de segurança. Então, a criança tem necessidade de se sentir segura, protegida emocionalmente, fisicamente. A criança tem necessidade de ter estabilidade e rotina. Olha que delícia. O que que isso significa? Que se você vai orientar, por exemplo, um pai em relação ao filho sobre sono, uma das coisas que você vai precisar falar é: criança precisa ter hora para dormir, criança precisa ter hora para comer, criança precisa ter rotina. A rotina vai gerar uma estabilidade que gera segurança nessa criança. Então, essa é uma necessidade básica. Estabelecer rotina e ter a criança ter estabilidade. Ela sabe o que ela vai fazer, ela sabe como que é a vida dela ali. Não tem tropeço, sim, mas a rotina dela, no máximo, ela é preservada. 3. Criança precisa de afeto, atenção, amor, carinho, toque, olho no olho, abraço. Se você convive com criança, você sabe que a criança, ela vem, ela te abraça, ela te beija. O toque para a criança é algo importante, está na nossa formação até enquanto indivíduos sociais. As crianças precisam de cuidados de saúde, de nutrição. O que isso significa na prática? Na prática, a criança precisa comer, a criança precisa dormir, a criança precisa ser cuidada de qualquer doença que ela possa ter, a criança precisa ter uma boa nutrição, ela precisa estar bem alimentada para ela não ter uma nutrição. Então, a criança precisa desse cuidado de saúde que vai envolver cuidado físico, emocional também, mas mais voltado para a área de saúde. A criança precisa de autoexpressão. O que isso significa? Que a criança precisa ter um espaço que ela precisa falar, ela pode se expor, ela pode compartilhar seus sentimentos e pensamentos, ela pode externalizar a sua criatividade. Então, esse contexto de autoexpressão é uma necessidade da criança. A criança precisa de lazer e atividade física. Gente, eu tô falando isso aqui são as necessidades básicas da criança, mas se a gente for pensar, isso aqui é a necessidade básica de todo mundo, né? A questão do lazer e da atividade física, a criança tem muita energia. Eu brinco que a criança vem encharcada de dopamina, né? Ela tá feliz, tudo ela pula, ela tem energia. Essa energia precisa ser gasta, a criança precisa de movimento, ok? Educação e aprendizagem, esse é o ponto 7. Okay? Educação e aprendizagem. Então, no final das contas, as crianças também precisam ter educação. Aqui no Brasil, não sei se você sabe, mas é proibido a criança estudar em casa. Tem até um projeto de lei aí discutindo isso. Mas hoje no Brasil, se o seu filho não estiver na escola, você pode ser denunciado ao Conselho Tutelar e você pode ser preso em decorrência disso, ok? Olha só. Vamos começar a falar como que no tempo moderno que a gente está, como que o abandono tem acontecido, ok? E eu vou começar pelo mais clássico, ok? Aquele que você já está até esperando que eu fale. O uso excessivo de tecnologia. Olha só, eu fui fazer minha tarefa de casa hoje para preparar essa live para vocês e eu fui atrás para descobrir quanto tempo as crianças podem usar telas de celular. Achei interessante, quero compartilhar para vocês, não sei quantos de vocês conhecem crianças e adolescentes. Preste atenção nisso aqui. Uso de telas, ok? Até 1 ano e meio, que vai ser 18 meses, o indicado é 0 tela. O indicado é que a criança não tem acesso a nenhuma tela, no máximo, eventualmente, videochamada, tá? Essa é a orientação. Até os 2 anos, então ali de 1 ano e meio aos 2 anos, o ideal é que a criança use pouca ou nenhuma tela. Então, o recomendado hoje, vamos colocar assim, se a gente quisesse assumir um perfil um pouco mais conservador, a criança até os 3 anos de idade, ela não deveria ter contato com nenhuma tela, ok? A partir dos 3, então dos 3 aos 5 anos, a criança pode ter contato com tela por 1 hora. Ah, é legal isso, né, gente? Olha só, entre 6 e 10, 1 hora e meia. E entre 11 e 13,
2 horas a 2 horas e meia de tela. Olha só, o uso excessivo de tecnologia tem sido um abandono moderno em 2 níveis, ok? Primeiro, a gente tem uma presença física, e isso é uma coisa que tem acontecido muito. As pessoas dentro de casa conversam pelo WhatsApp. Então tá cada um no seu quarto e estão conversando via WhatsApp. Muitas famílias, por exemplo, não têm prática de fazerem refeição com seus filhos, que vai ser o momento que eles vão estar ali, que eles vão conversar sobre o dia, conversar sobre as coisas, conversar sobre a escola. Eles não têm isso. Chega na hora do almoço, cada um pega seu prato, vai pro seu quarto, vai fazer qualquer uma outra coisa. E se não tiver todo mundo sentado na mesa, porque eu acho que você já deve ter presenciado cenas assim na rua, que tem um monte de pessoas sentadas na mesa e todo mundo mexendo no celular. Olha só, o uso excessivo de tecnologia, ele hoje é uma realidade, gente. Você pode fazer esse experimento aí se você está duvidando de mim. Quando terminar a live aqui hoje, entra no seu celular e verifica quanto tempo de internet você usa. É alto o nosso tempo de uso. Ah, como que os pais têm abandonado os filhos no uso da tecnologia? Eles abandonam uma vez que eles fazem uso excessivo, então é melhor a criança estar com o aparelho dela ou com o tablet e tá ótimo para que ele continue fazendo uso excessivo do celular deles. Então hoje, gente, a gente tem pessoas que convivem, mas que muitas vezes não se relacionam. Vocês conseguem entender? É muito comum, infelizmente, uma fala das pessoas em relação às famílias que elas não se sentem parte, elas não se sentem pertencentes. Olha só, por que eu não me sinto pertencente à minha família? Porque muitas vezes eu não desenvolvi esse vínculo. Por quê? Porque o meu contexto familiar não me proporcionou isso. As minhas interações com os meus irmãos ou com os meus pais eram limitadas, ocupadas muitas vezes pelo uso excessivo de tecnologia. Olha só, se a gente for considerar a quantidade recomendada de uso de tela e a quantidade de tela que os adolescentes e as crianças usam, está muito além do recomendado. Há um tempo atrás estava conversando com um paciente meu e a gente falando sobre higiene do sono, o assunto era higiene do sono. E aí eu explicando para ele a questão da tela, por que a tela faz mal, por que a gente deve evitar, qual que é o objetivo desse no sono e tal. Aí ele falou, nossa, é difícil, né? Eu falei, é difícil. Aí eu falei, mas sabe de uma coisa? Quando descobriram os micróbios, primeiro que os médicos nem acreditaram nisso, a comunidade científica nem acreditou. Mas depois que provaram que realmente tinham os micróbios e que eles faziam mal e que por isso nós deveríamos ter uma higiene, que os médicos deveriam lavar as mãos antes de operar, as pessoas acharam um absurdo. Como assim lavar a mão? Como assim eu faço isso há tanto tempo, nunca deu nada? Por que agora vocês estão querendo inventar isso? É a mesma coisa que está acontecendo com a tecnologia agora. Ele falou, como assim? Eu falei, olha só, no início foi resistente a gente aprender a lavar a mão. Sociedades antigas resistiram a gente aprender a lavar a mão e ter novas práticas higiênicas. Só que hoje você ensina o seu filho a escovar o dente e a lavar a mão. Aí ele virou para mim e falou assim, o que isso significa? Eu falei que talvez daqui a 15 anos ou 20 anos, uma das coisas que os pais vão estar ensinando para os filhos é a higiene do sono. Do mesmo jeito que a gente aprende a lavar a mão. Gente, o fato é, a gente nunca teve tecnologia. A internet chega no Brasil em 94. 94 é pouco tempo, não sei se vocês conseguem ter dimensão do que é isso. E nesse intervalo de tempo, aí seus 30 anos, né? Nesse intervalo de tempo, o que a gente fez é consumir e tem sido cada vez mais o consumo de tecnologia. Então, olha só, eu tenho um filho e eu acho que esse é um problema que eu tenho observado atualmente. Não sei o que vocês acham. As pessoas querem tudo. Elas querem ter filhos, mas elas não querem ter o trabalho que uma criança dá ou que um bebê dá. E aí, olha só, antigamente as pessoas saíam de casa, abandonavam fisicamente. Hoje em dia as pessoas abandonam seus filhos, suas esposas ou seus maridos dentro do sofá de casa, vivendo aqui dentro, vivendo nesse mundo aqui da internet. Então,
A gente está no momento de muito uso, a gente começa a ver o prejuízo desse uso e nós entendemos que, olha só, se você faz uso excessivo de tecnologia ou permite que o seu filho faça sem poder, você está sendo negligente. Ele precisa de algo que você não é capaz de dar. Existe uma negligência parental nesse momento, ok? Além do uso excessivo, que por essa você já esperava, eu acho que uma outra coisa, né, que aparece hoje como dentro dessa sociedade moderna que acaba gerando o abandono parental é o estilo de vida, ocupados. As pessoas não têm mais tempo para nada. Eu não sei se chega a ser um orgulho, eu não sei. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, a vida de todo mundo, né? Viva a sociedade capitalista, estamos aqui trabalhando, querendo fazer dinheiro. Tava até conversando isso com a minha esposa hoje. Ô Robson, achei que você não ia aparecer hoje. Até te esperei mais, mas você não chegou, eu tive que começar a live, tá? Brincando com o Robson, gente. Mas olha só, a gente vive um estilo de vidas muito ocupados, né? Viva a sociedade capitalista, é isso aí. Muito trabalho. A geração Z vem mudar isso, né? Mas eles ainda não tiveram filhos. Vamos ver quando eles começarem a ter. Dos milênios para cima é muito trabalho, todo mundo muito trabalho, muito compromisso. Gente, lembrei, tava falando com a minha esposa hoje à tarde. Eu entro na internet, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Tem hora que eu entro na internet, eu tenho vontade de sair. Por quê? Primeiro, todo mundo quer te ensinar a ganhar dinheiro. Essa é a primeira coisa. Tá todo mundo querendo te dar uma dica, mais dica fabulosa para você ganhar dinheiro. Eu vejo um monte de mulheres empoderando outras mulheres na internet, falando que elas têm que se vestir melhor para os homens. Desculpa, para mim isso não é empoderamento feminino. E olha só, tá todo mundo vivendo uma vida ocupada. Por que tá todo mundo na internet querendo ganhar dinheiro? Porque parece que a nossa sociedade atualmente, o único item valorizado atualmente é dinheiro e sucesso. Eu sei que isso não é para todo mundo e talvez isso não seja para todas as culturas, mas o estilo de vida agitado que nós temos hoje, que eu não tenho tempo para mais nada, é um estilo de vida que o único valor predominante prioritário atualmente é o dinheiro. Então, para que você quer ter filho? É esse o ponto que a gente precisa começar a discutir, porque olha só, há tempos atrás a mulher nem discutia se ela queria ter filho ou não, ela já sabia que ela ia ter. Hoje, as pessoas têm pensado mais. Eu vejo as mulheres ali milênios, a galera ali entre seus 25 e 35, principalmente, essa geração, esse recorte geracional, é um grupo de mulheres que tem se perguntado se é isso que elas querem. Mas peraí, eu tenho um estilo de vida ocupada e como que eu vou ter uma criança? Hoje eu estava pesquisando algumas coisas. Eu confesso que eu fiquei até chocada. Passou um videozinho, o videozinho que eu tava vendo, eles estavam falando sobre a questão da maternidade, só que só vai contar isso no final. Mas basicamente, uma mãe, né, o cuidador de um bebê, ele vai gastar mais ou menos 135 horas por semana com aquela criança. A nossa semana tem 168. 168 menos 135, ou você come ou você dorme. Ou trabalha, né? Olha só, imagina o volume de cuidado que nos é exigido quando você tem um filho, se encaixando num estilo de vida sem tempo. E aí esse estilo de vida muito ocupado, aí você fala, Adriana, o que esse estilo de vida muito ocupado tem feito? Qual que é a negligência que as crianças sofrem por seus pais terem estilos de vidas ocupados? Alimentação. A maioria das famílias nas suas casas tem processado, só tem processado. Gente, esses dias atrás eu estava assistindo Troca de Esposas, tem até que voltar a assistir, era bem legal. A gente estava assistindo Troca de Esposas. E aí, não sei se você já assistiu esse programa, as esposas trocam de casa, né? As mulheres trocam de casa. Na primeira semana é a regra da família, então ela chega como convidada naquela casa. E na segunda semana é a regra dela na casa, então a família tem que se adequar à casa dela. Teve uma mulher que ela chegou numa casa de uma família, eles
só tinham biscoito e refrigerante em casa. Ela ficou chocada, tipo assim, não tinha comida, só tinha processado dentro da casa. E as crianças não tinham hora para dormir. Qual que era o combinado dos pais com as crianças? Crianças pequenas, tá? 5, 6, 7 anos. Nessa faixa aí, eu acho. Acho que era de 5 a 10, mais ou menos. O combinado dos pais com as crianças eram: vocês têm que acordar de manhã para ir para a escola. A hora que você for dormir é problema seu. Na primeira semana que ela ficou só assistindo, as crianças iam dormir 4 horas da manhã. Dava 2 horas da manhã, as crianças tudo na cozinha, fazendo miojo para comer de madrugada. No celular, aí acordava todo mundo chapado de sono, imagina. A criança dorme, né? O bebezinho aí vai dormir quase 16 horas por dia. Depois disso, até a adolescência, a gente vai precisar, em média, aí, quase de 10 a 14 horas de sono. Imagina, uma criança que está dormindo 3 horas por noite, ela está sofrendo maus tratos, gente. Essa é a palavra que a gente precisa dizer. E aí, olha só, essa vida ocupada faz que o quê? Faz que eu não tenha tempo para cozinhar, faz que eu preciso comprar tudo, absolutamente tudo pronto. Eu converso muito isso com a minha esposa aqui em casa. Quando você vai comer saudável, a comida é cara. Você comer biscoito é muito mais barato do que você ter alimentação saudável na sua casa. Você comer um bom peixe, você... Gente, isso é muito caro. Sem tempo e às vezes sem dinheiro, olha só, processado nas crianças. Isso é um tipo de negligência parental, se a gente for considerar. Agora eu vou falar do pior para mim. Agora que as mães vão tudo querer me matar, mas eu vou falar mesmo assim. Açúcar. Açúcar, eu tenho falado isso. Em dezembro, no Natal, eu dei uma chutada no balde. Eu tava um tempo sem comer açúcar, falei, não, vou ficar um tempo sem comer açúcar e tal. No dia que terminou, eu comi o que eu não tinha comido em um mês, eu comi em um dia e um pouco mais. Eu comi muito açúcar. E depois dessa orgia do açúcar, eu fiquei perguntando, por que eu fiz isso comigo? E aí eu decidi procurar sobre o açúcar. Ai, não me arrependo não, mas ainda tá sendo difícil, olha só. Quando eu fui procurar sobre o açúcar, eu descobri que o açúcar faz muito mal à saúde, mas muito mal, principalmente consumido em excesso. E aí eu fiquei refletindo, a gente tá chegando a Páscoa aí, não é? Agora, 29 de março, final do mês, a gente vai comemorar a Páscoa. Hoje eu fui no shopping, passei na Americana, cheio de ovo de Páscoa. Os pais dão 5, 6 ovos de Páscoa para uma criança. Para ela comer em uma semana, às vezes até menos. Gente, isso é negligência, você tá dando veneno pro seu filho comer, essa é a verdade. Se ninguém tem coragem de falar, vamos alguém falar sobre isso. Olha só, essa busca exacerbada, minha vida ocupada, que eu resolvo o mais rápido que eu puder, a gente tá fazendo mal para um grupo de pessoas. Para vocês terem noção, fiquei chocada esses dias. O mundo tem me chocado muito ultimamente. O mundo chegou a 1 bilhão de pessoas obesas. 1 bilhão de pessoas obesas. 1/8 do planeta inteiro está com problema de obesidade. Entre eles, a maioria, crianças e adolescentes. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Olha só, isso, quando você decide, quando eu decido, vamos colocar assim, quando eu decido ter uma vida corrida, ter uma vida ocupada, que eu preciso comprar tudo pronto para minha família comer, ou aquele grupo opta por fazer aquilo daquele jeito, e para saciar a não encheção de saco dos outros, o que eu faço? Dou açúcar. Eu comecei esse processo, que eu tô com a meta, né? Já até compartilhei aqui com vocês em outros momentos. Eu tô com a meta de cortar as drogas pesadas da minha vida. Então, eu tô no processo aí tentando cortar álcool e açúcar. Olha só. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, o que é mais difícil, o álcool ou o açúcar? Eu falei, o açúcar. O álcool eu já cortei praticamente, agora o açúcar. Quando eu vejo, eu sinto ele me chamando de volta, sabe? Quase um vício, aquela voz maligna que te puxa pro açúcar de novo. Aí, a gente conversando sobre isso, eu falei, não, o açúcar pra mim é o mais difícil.
Olha só, gente. Aí eu falei, mas eu tenho feito um exercício. Ela falou, qual? Quando me dá muita vontade de comer açúcar, que eu vejo uma barra de chocolate assim na minha frente, eu penso, você tomaria um copo de veneno, sabendo que se você tomasse ele um pouquinho todos os dias, em breve você morreria? Eu pensei, não, aí eu não escolho o açúcar. A gente não tem falado isso abertamente, mas o estilo moderno gera outras consequências na vida, né? Uma pessoa que trabalha 40, 60 horas por semana, dificilmente ela vai dar conta de ter 3 filhos. Aí você fala, antigamente as mulheres davam. Em sua maioria não trabalhavam. E as mulheres a geração que entra no mercado de trabalho, que trabalha e cuida dos seus filhos, é uma geração surtada, gente. Na boa. Né? A gente fala pouco sobre isso, porque agora que a gente começa a falar mais sobre a saúde da mulher de uma maneira mais íntegra, né? Com maior entendimento sobre o que é a saúde da mulher. Então, esse é um ponto, tá? Estilo de vida ocupado é um tipo de abandono moderno que a gente tem. Priorização de interesses. Esse aqui é difícil. Olha só, a gente vem de um lugar na nossa história aí que a mulher, a mãe, ela é sagrada. Culturalmente falando, né? A mulher tem esse lugar de sagrado na nossa sociedade. Existem algumas culturas, é bem interessante isso quando você vai estudar um pouco mais de feminismo, assim, algumas culturas matriarcais, ou seja, que o papel principal é o papel da mulher, a comunidade, então as pessoas não casam, as mulheres têm vários parceiros e os filhos é de todo mundo. Muito louco isso, né? Costumam dizer que você precisa de uma aldeia inteira para conseguir criar uma criança. Por quê? Porque dá muito trabalho. E a gente tem a imagem na nossa cultura da mulher que abre mão de tudo para os seus filhos. Essa foi a minha mãe, talvez a sua, talvez a mãe de um pessoal mais novo aí. De um tempo para cá, as mulheres, em sua grande maioria, tá? Não são todas, mas muitas mulheres começaram a não querer viver para a maternidade, começaram a discutir isso. A maternidade precisa ser uma linha na vida dela e não a linha. Eu concordo com isso. Eu acho que enquanto mulher, nós temos muitos papéis que a gente vai desenvolver. E um desses papéis vai ser a maternidade. Mas a gente tem outros papéis sociais, até mesmo o papel de ser mulher. Vamos deixar essa conversa para outro dia. E olha só, mas eu quero ter filho. É a mesma coisa quando você está solteiro e você quer casar, que é o que eu comecei a live dizendo. As pessoas querem coisas, mas muitas vezes não estão dispostas de fato a ter aquilo. A pessoa está solteira, ok. Ela está reclamando que ela está solteira, porque ela quer casar, ela quer namorar, ela quer namorar, ela quer namorar. Aí ela namora, ela começa a namorar, ela casa. Aí ela tá de saco cheio que ela tá casada, que ela quer ter tempo pros amigos. Você devia ter continuado solteiro. Olha só, cada etapa da vida me exige uma coisa. Quando eu tô solteiro, moro na minha casa, pago as minhas contas, 100% do meu tempo eu vou administrar como eu quiser. Você tem 100% do seu tempo de liberdade, 168 horas de liberdade quando você tá solteiro. Quem tá solteiro sabe que a conta não é bem essa, né? Liberdade, a começar pelo tempo que o seu trabalho te consome. Mas não vamos entrar nisso. Eu tô solteiro, quero casar. Ok, 160 horas de liberdade, eu caso. Eu não tenho mais 160 horas de liberdade. Por quê? Porque parte do meu horário livre agora é um horário compartilhado. Porque olha só, se eu caso com alguém, eu trabalho em um lugar, a pessoa trabalha em outro, a gente tem amigos distintos, a gente faz coisas distintas, a gente se torna um colega de quarto. Tem muito casamento que tá virando colega de quarto. Por quê? Tem vidas completamente separadas. Não, porque eu preciso ter liberdade. Você precisa avaliar, então, se você quer estar casado ou não. Quando eu caso, parte das minhas horas, elas passam a ser compartilhadas. Então, eu não tenho mais 160 horas para mim. Ela vai ser compartilhada. Aí você decide ter filho. Ok? Aí você tem filho. Aí você tem um filho. Você tinha 168 horas para você, solteiro. Casado, diminuiu. E filho, no primeiro ano,
ele vai te consumir 135 horas semanais, mais ou menos. Olha só, significa que quando eu decido ter um filho, de 168 horas, me sobra 168 menos 135. Alguém faz essa conta aí pra mim, por favor, para não passar vergonha aqui? Olha só, a minha semana, a minha liberdade reduziu. Esse é o ponto. Existe uma balança entre dependência e autonomia. O que eu quero dizer com isso? Acho que quando as pessoas têm filho, elas entendem isso muito claramente. Você tem um filho. Estamos aqui com um bebezinho. Esse bebezinho, ele depende 100% de você. Ele é 100% dependente de você. Isso significa o quê? Obrigada. Isso significa que provavelmente no primeiro ano de vida daquele bebezinho que você decidiu ter, para você vai ter umas 33 horas. Se você tiver o luxo de ter alguém para te ajudar, talvez você vai ter um pouco melhor. Mas a mulher, por exemplo, primeiro mês de filho da mulher, que ela tá por conta daquela criança, ela tem 36 horas na semana para dormir, para comer, para tomar banho, para descansar, que isso aqui não existe. Olha só, o tempo vai ficando repartido. No início, 100% de dependência. Precisa de quanto, meu? 135 horas. À medida que as crianças vão desenvolvendo a autonomia, então olha só, 100% de dependência, zero liberdade. Até porque nem para tomar banho você vai ter liberdade direito. Então, 100% de dependência, zero liberdade. À medida que a criança vai desenvolvendo dependência, ou seja, ela vai se tornando mais autônoma, ela aprende a comer, ela aprende a trocar de roupa, daqui a pouco ela aprende a tomar banho, daqui a pouco ela aprende a usar o banheiro, daqui a pouco ela aprende a lavar uma louça, daqui a pouco ela tá arrumando a cama dela, olha só. À medida que a criança vai se tornando independente, ela vai tendo autonomia, você vai ficando mais livre. Deveria ser assim. Então, olha só, no início da vida da criança, ela precisa 100% de mim. A estimativa é que chegue um momento, olha só, que ela não precisa de você, né? Quando a gente se coloca como adultos, hoje como adulta, eu não preciso da minha família. Eu quero estar com eles, mas eu não preciso mais do meu pai. O dia que eu perder ele vai doer muito, vou ficar muito mal, provavelmente vou tomar remédio controlado, tenho quase certeza. Mas eu não vou morrer, porque eu não preciso mais dele. Ele desenvolveu para que eu tivesse autonomia, para que eu ficasse 100% dependente dele. Vou sentir falta da minha mãe? Ok, vou sentir, mas eu não vou morrer. Eu não preciso mais dela. Olha só, enquanto a criança precisa de você, existe uma dependência. À medida que a criança vai ganhando autonomia, teoricamente, os pais vão ganhando liberdade. Qual que é o problema disso? O problema disso é que nessa velocidade que nós estamos no momento, né? Na priorização dos nossos interesses pessoais, o que mais importa é eu ser feliz, o que mais importa é... Olha só, cadê o outro? E isso acontece, né? Talvez um dia eu fale sobre isso aqui, que eu acho que daria pano para manga. Pais narcisistas. As crianças crescem em ambientes de manipulação emocional. Vão desenvolver um monte de transtorno. Provavelmente vão crescer tudo com baixa autoestima. Olha só, isso é um abuso emocional. Essa sociedade que prioriza sempre eu, aí o que eu vejo acontecer? Pequenininho, todo mundo tirando foto, Instagram. Eu confesso pra vocês que hoje eu fiquei pensando, o bom de ter nascido na década de 80 é porque nenhuma das merdas que eu fiz na infância estão muito registradas, só fotos. Hoje eu fiquei pensando, se eu fosse a filha da VTube, quando eu fizesse 15 anos, que eu visse aquelas imagens que ela faz da menina gravada do jeito que eu sou, eu acho que eu rompia. Olha só, a gente tem um monte de pai brincando na internet com seus filhos, fazendo os seus filhos passarem por humilhação e a gente grava e posta para as pessoas acharem divertido.
A gente manipula as crianças para elas chorarem, para a gente se divertir em cima daquilo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Olha só, toda vez que eu não consigo fazer essa balança, aí o que eu percebo? Eu brinco com essas crianças na infância, né? Quase bichinho de pelúcia. Alguns pais, infelizmente, isso acontece. Essas crianças são muito dependentes, vão desenvolver algum grau de autonomia, mas muitas vezes, olha só, chega uma hora que o pai não quer mais. Ah, tá dando muito trabalho. Só que aí, olha só, tá dando muito trabalho, por quê? Porque você nunca desenvolveu autonomia no seu filho. Sabe o que eu observo? Tem pessoas de 18 anos que têm repertório comportamental de 5. Vou falar assim que vocês me entendem. Olha só, tem gente de 30 anos que tem repertório comportamental de menino de 15. Ah, mas por quê? Dependência versus autonomia. Ok? Esse é o problema. Esse é um outro tipo de violência que as crianças têm vivenciado atualmente. Ok? Quarto ponto aí que a gente pode observar. Externalização da educação. Eu lembro, olha, eu sei que essa coisa da biologia é forte, que tem, né, tem mulheres que entram numa fase assim que elas pensam tanto em ter filho, já ouvi isso algumas vezes, depois que elas têm, elas falam, meu Deus, o que estava acontecendo comigo naquele momento? Olha só, a gente tem uma biologia forte. Então, se você é uma mulher na casa dos seus 30 a 35, talvez um pouco mais ali, você vai sentir um chamado da natureza biológico para você ter filho. Se o chamado não for biológico, ele vira um chamado social. Perguntas que mulheres ouvem com frequência. Você não vai se casar não? Você tem algum problema? Na nossa cultura, uma mulher não estar casada é um sacrilégio, tem algum problema errado. Se ela casou, a próxima pergunta vai vir. Você não vai ter filho, não? Olha só, cronograma estipulado para a gente viver. E se aos 35 você não tem filho, como aconteceu comigo quando eu tinha 35 anos, começa a vir as perguntas do... Você não pensa em fazer uma produção independente, ter um filho, né? Você tem vontade de ter filho a ponto de fazer uma produção independente? Me perguntaram isso, algumas pessoas. Inicialmente eu tentava ser bastante educada, sabe? No que era possível, até que eu fui começando a perder a paciência. Aí teve um dia que uma pessoa estava me perguntando isso, eu falei, olha só, na época, eu falei, olha só, eu acordo 6 horas da manhã para ir para academia, depois eu vou sair de casa às 7h30 para trabalhar, tem dia que eu chego em casa às 11 horas da noite, o dia que eu chego mais cedo, eu devo estar chegando 7 ou 8. E final de semana, às vezes eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que corrigir prova, porque eu tenho que mexer em trabalho, porque eu tenho que elaborar prova. Que horas que eu vou ter um filho? Sabe o que a pessoa falou pra mim? Não, mas hoje em dia tem creche de 3 turnos. Você pode deixar a criança de manhã e você pega a criança só no final da noite. Eu falei, então, mas se eu quiser ter um filho para deixar a criança em 3 turnos, eu tô querendo ter filho pra quê? Se uma outra pessoa vai educar meu filho para tudo. Olha só, educação e aprendizagem, ela vai para além da escola, gente. A escola é uma das coisas que a gente aprende. Aprender a ler e a escrever é uma das coisas que a gente aprende. A gente aprende a cumprimentar as pessoas, a gente aprende a falar com os adultos, a gente aprende a respeitar as pessoas. Nós somos ensinados a respeitar limites dos nossos coleguinhas na sala de aula, dos nossos irmãos. Nós somos ensinados a compartilhar, ou nós somos ensinados a competir. Nós somos ensinados o nosso autocuidado. Tudo o que você faz hoje é porque alguém te ensinou. E o que a gente vê hoje? Uma delegação quase integral da educação. Olha só, eu não tenho filhos, então vai parecer que eu tô julgando. Eu não tô julgando, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse filho, mas eu não tenho, então eu posso falar. Virgínia e Zé Felipe. Minha esposa fica achando ruim que eu fico reclamando dessa galera aqui em casa, que tem hora que eu me irrito. Mas olha só, todas as fotos que eu vejo deles é uma babá para cada criança. Toda viagem que eles fazem é uma babá com cada criança.
Ah, Adriana, é o jeito deles de criarem seus filhos. Ok, mas então vamos verbalizar a verdade. É um jeito de você terceirizar, de você externalizar, se jogar para fora a educação que você não está disposta a dar. Eu lembro que eu li uma matéria, mexeu muito comigo na época. Ela era uma auto-executiva em São Paulo e ela teve filho e ela falou que a criança, quando estava com 2 anos, ficou doente um final de semana e a criança implorou chamando a babá, pedindo pelo amor de Deus, pela babá. E ela falou, no momento que a minha filha mais precisou, ela chorou querendo a babá e não eu. Aí ela largou tudo e ela falou, não, eu decidi ser mãe, então eu vou ser mãe. E ela larga tudo, ela vai para um restaurante, não sei o que e tal. Olha só, essa é uma questão. Gente, você tem um filho para pessoa estudar 3 turnos? Você quer ver uma outra coisa que eu já vi acontecer aqui? Eu lembro um caso que eu supervisionei. O menino tinha 8 anos quando ele veio para terapia. E ele veio para terapia, o pai deu a seguinte informação para as psicólogas. Eu quero que você faça uma avaliação para TDA, para déficit de atenção e hiperatividade, porque a gente precisa que ele tome um remédio. Como assim? Você precisa que eu faça uma avaliação para o seu filho tomar remédio? Mas tudo bem, começamos a avaliar a criança. Ele estudava tarde, ele tinha um irmão, então ele tinha 8 e tinha um irmão também, um irmão de 16, eles estudavam no período da tarde. No período da manhã, o pai ficava com eles, então o pai trabalhava tarde e noite para ficar com as crianças pela manhã, fazia almoço e mandava as crianças para a escola. A mãe da criança trabalhava manhã e tarde e estudava à noite, ok? Então ela tinha uma tripla jornada durante a semana e o pai tinha uma dupla jornada, né? 2 turnos e de manhã ele ficava por conta dos meninos. E no final de semana, normalmente os meninos ficavam na casa dos avós. Quando a gente foi começar a investigar algumas coisas com o pai, uma das coisas que o pai falou é o seguinte, sabe o que é o problema? É que quando chega a noite, ele fica querendo conversar. A gente chega em casa 11 horas para dormir e ele fica querendo contar do dia, mas 11 horas já era para ele estar dormindo. Gente, imagina você ser uma criança, você esperar o dia inteiro pelo seu pai ou pela sua mãe para chegar em casa, você vai querer fazer o quê? Conversar. Aí, ok, é a vida corrida, tem que pagar conta, tem que estudar para melhorar de vida, ok. Falei, e no final de semana? O que vocês fazem, vocês 4, né? Como que é a rotina de vocês no final de semana? No final de semana a gente tá muito cansado, aí normalmente a gente reveza. Um final de semana eles vão para casa do meu pai, dos meus pais, e no outro final de semana eles vão para casa dos pais dela. Vocês conseguem entender? Aí quer que a criança seja diagnosticada com hiperatividade porque a criança quer conversar? E infelizmente tem pessoas que fazem isso, tá? Eu até coloquei aqui, não coloquei, mas uma das maneiras que eu tenho pensado muito dessas negligências parentais é você tá dando remédio para criança que não precisa. Eu já ouvi casos assim de pessoas próximas, de pessoas que eu estava supervisionando, do psiquiatra tá receitando medicação para criança com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade porque a mãe tinha falado. A mãe procurou o psiquiatra, a mãe falou como que o menino tava e o psiquiatra medicou. Isso é um absurdo, não sei se vocês conseguem entender. E aí, tá medicado, olha só, dá muito trabalho. Gente, e é isso que eu vim aqui falar hoje pra vocês. Ter filho dá trabalho mesmo. E olha só, não é pouco trabalho não, é muito trabalho. Eu tenho clientes minhas que às vezes elas falam assim, nossa, não aguento mais repetir. Sabe por quê? Porque elas começam a repetir quando a criança tem 1 ano de idade, 2, e elas estão repetindo até os 25. Aí você fala, você tá exagerando. Não tô exagerando, não. Dá trabalho, dá trabalho. E, gente, ter filho é fácil, é só transar. Tem um monte de filho que nasceu aí porque a pessoa queria só transar. Mas você criar uma criança, você educar uma criança, é uma outra questão. Aí a gente vê pessoas tendo filhos sem considerar uma pergunta básica que é, eu tenho tempo para isso?
Ou eu estou disposto a abrir tempo na minha vida para isso? Esse é o ponto. Olha lá, olha só. O que é uma quarta coisa aí que eu vejo bastante? Expectativas irreais. Hoje eu tava pensando, né? E muito breve, isso vai ser muito breve mesmo, tá? A gente vai ter edição genética. Isso já está acontecendo em alguns países de maneira legalizada, no Brasil ainda não, mas vai acontecer. O que é isso, Adriana? Você vai poder escolher o seu filho. Você vai poder escolher o sexo, fazendo uma edição do óvulo. Então você pode escolher o sexo do seu filho, a cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo. Você vai poder editar todas as características fenotípicas. Acho que é isso. E aí, como que vai ser? É isso que eu tenho me perguntado. Sabe por quê? Se hoje eu já vejo essa paternidade vivida de maneira tão irracional, já vou te explicar o que eu quero dizer com isso, eu fico imaginando quando você puder escolher o avatar que vai ser seu filho. Olha só, não sei se você, nem sei se é verdade essa história, mas eu vou falar aqui. Eu vi, uma pessoa postou que era uma matéria do Metrópole. Um casal teve filho e eles estavam querendo colocar a criança para adoção porque a criança era autista. E uma das coisas que eles falaram nós não gostamos do nosso filho. Essa é uma coisa importante para se pensar. Será que a gente vai gostar de todas as pessoas que saíram da gente ou que forem produzidas por nós? E aí a gente vai devolver? Como que vai ser se todo mundo quiser devolver um filho porque tá dando muito trabalho? Não vou devolver esse bebê porque eu soube que o bebê de fulana dá só 120 horas de trabalho e o meu tá dando 135. Olha só, a gente está caminhando para um lugar muito perigoso, não sei se vocês conseguem ver isso. A gente está caminhando para um lugar de completa intolerância, até o nosso filho. Porque se ele me incomoda demais, eu já não quero tê-lo. Ué, mas você não desejou tê-lo? Como que é isso? O desejo passou? E a gente descarta as pessoas porque o desejo passou? Esse é um ponto, gente. Olha só, além das expectativas irreais, o que é uma coisa que eu vejo muito? Pressão. Tem pai que tem filho que assim, você vê que o filho é um bonequinho que ele está criando para ser o que ele deseja. Então, tem pais que escolhem a faculdade dos seus filhos, que falam qual que é o melhor emprego para eles, não, porque aquele ali dá mais dinheiro. Lembra? Valor dinheiro sempre presente? A gente aceita a sexualidade do nosso filho, a gente só não quer que ela exponha fora na rua, porque a gente tem medo que ele sofra preconceito. Olha só, uma série de expectativas irreais, um monte de fala blá blá blá, para dizer, você não é quem eu achei que você seria. Eu acho que os nossos pais têm vontade de falar isso pra gente. Acho que se eles tivessem coragem, ou a gente estrutura para ouvir, se a gente conseguisse ter uma conversa franca, talvez muitos de nós ouviriam dos seus pais isso. O quê? Eu não gosto de você. Eu tinha uma outra expectativa. Eu queria que você casasse e tivesse 4 filhos. Talvez eu pudesse ouvir do meu pai. Não, eu queria que você fosse médica e você, enquanto psicóloga, nunca atingiu as minhas expectativas. Ok, pai, sinto muito se eu frustrei você. Faz parte. Tenho certeza que ele frustrou meus avós também. Faz parte do ciclo. Só que olha só, os nossos pais muitas vezes não têm coragem de dizer que nós não somos as pessoas que eles querem. E por conta da pressão, por muito tempo, porque talvez a independência emocional vai ser uma das últimas que a gente consegue alcançar efetivamente, né? Tem gente que alcança a independência financeira antes de alcançar a independência emocional. Vou deixar esse papo para outro dia aqui. Os filhos se tornam objetos de desejo. Aí a festa de aniversário é o tema que a mãe quer. Aí a faculdade que o pai acha melhor. Aí sabe o que os pais falam? Não, eu tô só orientando. Será que você tá só orientando mesmo? Faz sentido isso, gente? E aí, e isso, né? A Viviane tá compartilhando aí. E isso é uma coisa que tem acontecendo. Os filhos se tornam extensões de mim, tanto que eu faço os Instagram dele e fico bombando com eles na internet.
Eu uso os meus filhos para alcançar meus próprios objetivos. E se isso é um desejo, eu vou te dizer que é um desejo muito egoísta. Talvez esse seja o desejo mais egoísta. Você trazer uma criança no mundo para satisfazer os seus desejos. Seria mais responsável você não colocar essa expectativa em alguém que nem chegou. Esse é o ponto. Olha só, uma outra coisa que eu vejo, e aí tô caminhando pro final aqui da nossa live, tá? É uma característica do brasileiro, tá? Não vou falar do mundo todo, mas eu vou falar do Brasil porque é uma coisa que eu vejo muito forte no Brasil. Qual que é um problema que nós temos no Brasil? Nós fazemos muitas escolhas sem responsabilidade. Então, olha só, a gente quer transar, mas a gente não quer assumir o risco de ter um filho. Infelizmente, no nosso país, o governo ainda manda no corpo das mulheres na decisão se elas querem ou não ter um filho. Então, a gente sabe, infelizmente, que isso prejudica normalmente quem não tem dinheiro, né? A gente sabe disso. Quem tem dinheiro faz, independente de ser ilegal ou não. E aí, muitas vezes, a gente aprendeu a fazer um monte de escolha sem assumir responsabilidade. A gente terceiriza. Então, a gente não pensa por que eu quero ter um filho, eu não penso como que eu vou organizar a minha agenda para a chegada de um terceiro dentro da minha casa, que vai precisar de mim 100%. Ah, Adriana, você não tem filho? É, porque eu escolhi. Eu fiz uma escolha com responsabilidade. Ah, você não sabe o que você chegar no final do dia e você tá cansada. De fato, eu nem imagino. E você chegar cansada em casa e você tem uma criança chorando, que você tá disposta a fazer qualquer coisa para ela parar de chorar. Esses dias uma pessoa falou comigo, falou, meu filho tá acordando 3 horas da manhã gritando. Eu falei, eu tô com medo dos vizinhos chamar a polícia. Eu falei, meu Deus, imagina, vamos ver como que a gente vai manejar esse sono aí, essa crise. Porque olha só, escolha sem responsabilidade é eu escolher ter filho e continuar trabalhando 70 horas por semana. É eu escolher ter filho e continuar querer ter uma vida normal. Como se nada mais importasse. Esse é um ponto. E aí, olha que interessante. Ontem, eu estava assistindo uma matéria da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, eles estão com um problema hoje. A taxa de natalidade da Coreia do Sul está caindo muito. Só para vocês terem noção, a previsão deles é que em 50 anos, a população da Coreia do Sul, 50% da população da Coreia do Sul vai ter mais de 65 anos. E aí, tentando entender esse fenômeno, né, a reportagem estava falando sobre isso. O que acontece na Coreia? Os homens, então, eles vão falar que a Coreia ainda é um país muito machista, muito patriarcal. E os homens ainda são considerados um dos homens menos colaborativos do mundo. Então, o que isso significa na prática? Que as tarefas de casa hoje, dentro da Coreia, elas são vistas exclusivas da mulher. E o que está acontecendo? A mulher está no mercado de trabalho e a mulher não quer ter filho. E aí a reportagem falava um pouco sobre isso. As mulheres na Coreia do Sul começaram a entender que elas têm que fazer uma escolha. Ou uma escolha por um casamento que elas têm que assumir a casa mais o trabalho externo, ou uma escolha por uma sobrecarga. Né? É interessante porque quando as mulheres hoje escolhem talvez não ter filho e fazer uma escolha de carreira, por exemplo, existe um desejo até de manejo de tempo quando a gente pensa nisso aqui. Qual que é a diferença das coreanas para as brasileiras? Talvez a gente está pensando um pouco. Essa é a verdade. Então, as pessoas continuam fazendo escolhas sem considerar as consequências disso. E isso é um ponto mais importante. Mais importante não, mas esse é um ponto importante. Ok? Gente, vou encerrar por aqui a live. Semana que vem eu vou estar falando, se eu não me engano, sobre dependência emocional, ok? Concordo, acho que vale a pena, quero só frisar esse comentário da Viviane. A gente tem hoje no Brasil uma questão cultural, e olha só, uma questão cultural até de uma geração que quer cuidar de netos, a gente também ainda tem isso, tá? Então a pessoa tem um filho porque o pai quer ter um neto, aí tem um filho e fala, toma,
toma conta. Então, são algumas coisas que a gente tem vivido hoje, tá? Na próxima semana, na próxima segunda, eu vou estar falando sobre dependência emocional. Nesse processo de autonomia que a gente estava discutindo, talvez a autonomia mais difícil que a gente alcance, né? Talvez até a última, seja a nossa independência emocional. Mas eu vou deixar para falar disso na próxima semana, tá? Olha só, se você curtiu, se você gostou dessa live, deixa o sua curtida aqui para mim, marca alguém aí que você acha que vai ser legal ver, curta, compartilha, e quando você for compartilhar, me marca, dá para eu poder fazer um repost aí. Gente, boa semana e a gente se encontra na próxima segunda.